Olá, turma. Vamos dar início, à nossa aula gravada de número 5. Agora já mudando um pouquinho o enfoque, a gente já vai trabalhar a questão já legal, questão de legislação, e já adentrar no tema gestão, né? Então, antes a gente estava vendo mais a parte técnica, a parte física, né? E do conceito de bacia, rios e etc. Agora a gente já vai entrar de fato na questão legal, né? Que é um dos pontos, é o maior conteúdo da nossa disciplina, né? Então, como usar o que a gente já trabalhou, né, aplicado à legislação. Antes da gente começar a falar especificamente da legislação e as formas de gestão, né, de recursos hídricos no Brasil, é importante a gente falar um pouco do contexto global, né? Como é que toda essa gama de legislação e toda essa gama de instrumentos legais começam a surgir no Brasil e como é que ela está instalada hoje, né. Então, o texto que foi passado para vocês, ele vai nesse sentido, de explicando um pouco, né, do contexto mundial até chegar um pouco no contexto nacional. E nas próximas aulas a gente vai falar ainda um pouco do contexto nacional, depois falar um pouco do contexto estadual. Certo? Então, assim, só para avisar que essa aula vai ter essa parte de gestão, legislação, ela não vai se encerrar aqui, né, a gente vai ter pelo menos mais uma ou 2 aulas, né, antes de começar o nosso seminário, nossas avaliações. Então é preciso que a gente não vai entrar aqui, então a gente já tem mais um texto falando da parte legal, dos instrumentos de gestão, né, no Brasil. Então, para começar a falar desse tema novo, né, um tema diferente dos que a gente já tem visto anteriormente nas aulas passadas, e falar especificamente das formas de gestão, tanto no mundo quanto no Brasil, é importante entender o contexto global onde essas formas de gerir o recurso hídrico aparecem, né? Como é que ela chega no Brasil. Lá no texto que vocês leram, ele vai fazer logo no início, os autores fazem um pequeno retrato de como é que, em contexto mundial, encontra-se, né, o desenvolvimento dos sistemas, né? Então, cada país ou grupo de países, eles possuem seu próprio sistema de gestão, tanto de gestão ambiental no contexto geral, mas também de gestão de recursos hídricos no Brasil, no mundo, né? No Brasil, a gente encontra também uma forma de gestão que é regulamentada em uma lei federal, né, que a gente já vai observar ela, e vocês já viram no texto, que hoje está em vigor e faz toda a normativa, né, da forma de gestão. Mas assim, para chegar num contexto nacional, é importante a gente entender como é que isso acontece no mundo e como isso é um reflexo no Brasil, né? Então, os autores lá no texto acrescentam que essa forma de gerir hoje, ter uma forma de administrar os recursos hídricos, os recursos ambientais de maneira geral, não surgiu do nada. Isso foi uma evolução, ou seja, foi uma evolução de diversos problemas e diversos acontecimentos que veio, né, surgindo no mundo e a partir daí foi importante gerir esses recursos. Então, toda essa forma e os instrumentos de gestão desaparecem, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então, os primeiros problemas ambientais, né, os primeiros problemas sentidos, né, começam a surgir, né, e são consequência da crescente evolução da degradação dos recursos naturais, que já vinha acontecendo em uma escala bem menor, mas após a Segunda Guerra Mundial isso se intensificou por vários motivos. O mundo muda após a Segunda Guerra, muita coisa diferente acontece, né? Então, tem dois incrementos de dois fatos relevantes quando se fala em desenvolver e gerir os recursos hídricos, né? Esse incremento são os processos de industrialização, que acontece inicialmente na Europa, final do século XIX, início do século XX, e posteriormente no resto do mundo. E no Brasil, isso já vai acontecer principalmente, né, a partir do século XX. E um outro incremento que vem acoplado também ao processo de industrialização é o processo de urbanização. A gente sabe que tanto no mundo, mais especificamente no Brasil, o processo de urbanização ele acontece,
né, da primeira metade para a segunda metade do século passado. Então, a partir dos anos 50, 60, a urbanização no Brasil começa a se tornar muito frequente, né, principalmente pelo pela migração, né, da população do campo para a cidade, justamente em busca de emprego, em indústrias, né, que já se instalavam, né, tanto no mundo como no Brasil também, mas no Brasil mais tardiamente, né, principalmente a partir da década de 60. Então, esses dois processos fazem com que a forma, né, de como haviam os acontecimentos mundiais, elas mudam, né? Então, são dois fatos relevantes, não só para, né, para os recursos hídricos, mas para os recursos ambientais de maneira geral. Então, a partir desses dois incrementos, o mundo passa a, né, ter novos processos, a produção de lixo, a produção, né, o consumo começa a ser muito mais intenso, gerando imensos passivos ambientais. E isso, o primeiro recurso que sente esses impactos aí são os rios, né? Então, com o processo de industrialização, os dejetos são jogados principalmente em rios, né, em lagos, causando os primeiros problemas ambientais. Então, quando a gente fala de gestão, é justamente para tentar sanar esses problemas que eles vêm acontecendo já desde o início da industrialização, se intensifica com o processo de urbanização, então muitos problemas aparecem, então é preciso gerir, administrar esse problema para que os impactos sejam minimizados. Então, essa questão de gestão dos recursos hídricos, ela surge também nesse contexto de gestão de recursos ambientais, né? Já que os recursos hídricos faz parte do ambiente, é um dos elementos e é um dos mais impactados, né? Quando a gente fala do processo em relação ao processo de industrialização e urbanização. Então, os recursos hídricos eles são afetados tanto nos seus aspectos qualitativos e quantitativos. O que significa isso? Que quando os impactos começam a aparecer de forma muito mais intensa, devido principalmente da industrialização e da urbanização, né, que aconteceu de forma muito rápida e muito intensa, não houve tempo de se planejar, né, todo esse processo, e aí todos os dejetos, todos os impactos vão ser influenciados aí nos recursos ambientais, entre eles recursos hídricos. E aí, quando a gente fala de recursos hídricos, com todos esses impactos, ele diminui tanto a quantidade de água, principalmente de água potável no mundo, mas também com uma quantidade e a qualidade, né? Ou seja, os recursos hídricos vão sendo cada vez essa quantidade vai ser reduzida, né? Principalmente por processo erosivo, retirada da vegetação da margem dos rios, ocasionando os processos, por exemplo, de erosão, né, e automaticamente de sedimentação dos fundos dos rios, e aí diminuindo mesmo, um exemplo, né, a quantidade de água, vazão de um rio. Mas também, né, quanto no que diz respeito ao qualitativo, com os processos de industrialização e poluição, por exemplo, de rios, a qualidade da água também é afetada. Então, os recursos hídricos, eles sofrem, né, advindo desses processos, tanto em quantidade quanto em qualidade. E isso gera, não só no Brasil, mas em cenário mundial, disputas e conflitos pelo uso da água, certo? Uma maior intervenção dos estados, né, acontece por conta desses conflitos, né, advindo de todos os processos que eu acabei de falar. Intervenção dos estados que fala dos países, né, sobre as formas de uso. Então, os rios, os recursos hídricos, as áreas subterrâneas estão afetadas. Então, os estados, os países começam a pensar em formas de gestão para minimizar esses impactos, né, causados por esses incrementos aí já citados. Né? Então, aqui tem um mapa mostrando que os problemas de recursos hídricos, eles estão tanto pela falta, né, do recurso, ou seja, a escassez física, ou seja, falta água mesmo, tem pouca água para distribuir para a população, né? Isso é uma característica física, regional, né, climática, mas também
o que o mapa mostra é a escassez econômica, ou seja, às vezes tem o recurso, mas ele é mais distribuído, ou é mais gerido, ou, né, ou está em processo de poluição, de uso muito intenso e que não pode ser aproveitado pela população. Né? Então, às vezes também por má distribuição desse recurso. Por mais que o país tenha o recurso, mas é mal distribuído para a sua população. Né? Aqui no mapa mostra esses países que sofrem tanto a escassez física quanto a escassez econômica e também, né, os países que têm pouca escassez, até porque também, né, tem pouca, ou porque tem uma gestão mais eficiente, né, como é o caso aqui dos países norte-americanos, né, ou, né, por ter a quantidade de recursos bem distribuído em todo o seu território. Né, tem um outro mapa após esse que a gente vai mostrar esses impactos, né, essa forma de distribuição no Brasil. Então, todos esses problemas, advindo principalmente a partir dos processos de urbanização, industrialização, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial, vem causando diversos problemas, né, e conflitos, e vai ser um tema até da nossa apresentação lá na frente de vocês, de seminário, pelo uso e pela gestão desse recurso. Só lembrando que o recurso hídrico ele não é só importante para a gente beber, né, para o nosso dia a dia, para a agricultura, para os usos de maneira geral, mas também ele é um importante instrumento de logística, né? Só lembrando que alguns países necessitam escoar seu material, e esse material, muitas das vezes, né, ou sua produção, ela é escoada a partir de portos, a partir de rios. Então, ter o domínio sobre o recurso é muito importante para o fortalecimento da nação, e isso, né, em alguns países é objeto de conflito, né, de alguns países quererem adentrar ou ultrapassar o território a partir de um recurso hídrico, e isso dá conflito também territorial. Mas focando especificamente, né, de como surgem esses instrumentos de gestão, os autores aí no cenário mundial, inicialmente, depois o impacto disso no cenário nacional, falam de uma perspectiva que se originou, né, que originou as políticas de gerenciamento. Ou seja, alguns fatores foram fundamentais para que os países, né, começassem a criar suas políticas, suas leis, etc., né, instrumentos para gestão e controle, né, do recurso hídrico, visando disciplinar e equacionar a situação relativa de escassez. Essa escassez pode ser tanto física quanto também a escassez econômica, né, que às vezes o país tem o recurso, mas não está bem distribuído. Impondo o uso adequado e otimização através de procedimentos integrados e planejamentos e administração. O que eu estou aqui dizer aqui, né? Então, a partir de vários acontecimentos que vêm sucedendo aí, né, nos países, é importante que se faça a gestão, ou seja, se organize para que, né, o recurso hídrico consiga alcançar toda a parcela da sociedade, né? Então, primeiramente, né, esses instrumentos eles começam a, a surgirem na Europa, né? Primeiramente sentido nos países europeus, né? Principalmente na década de 60, perdão, aqui, e, né, que por sua vez, né, esses países e posteriormente outros países também começam a criar lei, no caso dos europeus, começam a renovar, né, as suas legislações, além de renovar as legislações, né, que é importante para a gestão ter leis eficazes, né, e leis que abrangem todos os problemas existentes no país, mas é importante também que haja uma estrutura institucional, ou seja, tem a lei, mas tem gente ali, eu tenho um instituto, tem um órgão, tem alguém que vai aplicar o que está previsto ali naquela lei, certo? Na Europa, vários setores passam por uma reestruturação, porque agora é um novo cenário cheio de indústria, de cidades, metrópoles, megalópolis, então a legislação lá começam a ser atualizadas e, além disso, novas estruturas vão sendo criadas, né? No caso do Brasil, a gente tem inicialmente uma secretaria de meio ambiente, depois um instituto, depois vai criando a Agência Nacional de Águas. Tudo isso é uma forma de reestruturar, né, as instituições no país para que as leis comecem a ser aplicadas com mais eficácia.
né? Então isso acontece tanto no cenário mundial com mais, né, com mais força, mas no Brasil isso também acontece. E isso é fundamental, né, para estabelecer um mecanismo de regulação, ou seja, não adianta só ter a lei, precisa das instituições para fazer a lei ser aplicada. E que isso realmente seja regulado e que possibilitam conservar e recuperar muito dos recursos, né? Isso aí, né, tem casos de estados no Brasil que visam mesmo recuperar, né? Por exemplo, o rio Thames, lá na Europa, foi basicamente todo recuperado, é um rio totalmente poluído, assim como o caso, aqui no caso do Brasil, tem um exemplo, algum exemplo da recuperação do Tietê, no estado de São Paulo. Então, tudo isso está previsto em leis e que as instituições vêm tentando aplicar, tanto para conservar o que ainda tem, quanto para recuperar o que, né, já foi muito impactado. Então, a gente tem vários exemplos disso, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente vai ver isso durante as nossas aulas e as nossas apresentações posteriormente. Bom, então, como é que chega esses instrumentos, né? Como é que chega essas leis, essa estruturação ou reestruturação das instituições, né, dos órgãos? Por que que isso acontece, né? Tanto no mundo e no Brasil, né? Então, a implementação desses instrumentos, ou seja, que aqui a gente chama de sistemas, porque são várias coisas, não é só lei, né? São leis, são políticas estaduais, políticas municipais, políticas nacionais, são uma série de instrumentos que estão juntos ali. E eles sempre estão casando um com o outro, formando um sistema de gestão. Então, o autor vai dizer que para implementar isso, não começou de ontem para cá. Isso vem acontecendo já há um tempo, e claro, de forma mais forte a partir da década de 60 e principalmente a partir da década de 80 no Brasil, né? Principalmente a partir da Constituição também de 88. Então, o autor fala de três fases para esses sistemas ir acontecendo. Isso vem acontecendo devagar e depois até chegar no que a gente tem hoje. Então, o autor fala da elaboração de sistemas voltados. Inicialmente, os primeiros problemas que aparecem sobre gestão de recursos hídricos são voltados para sanar problemas de inundação, assim como também para regularização dos recursos, dos cursos d'água, né? Quem é o dono? Quem é que faz a gestão daquele rio ou daquela bacia? Então, começa a aparecer, quem é o dono do rio, né? Então, começa a aparecer esses primeiros problemas, né, além de captação e abastecimento. Então, esses primeiros problemas começam a aparecer, assim como o fornecimento de energia, né? E a partir daí, olha, é importante gerir o recurso hídrico, porque a gente tem problema de inundação, a gente precisa regularizar quem é que faz a gestão, quem é que toma conta, quem é o dono do curso d'água. Assim também como a gente precisa de água para abastecimentos, né, de tanto de cidades, né, inicialmente não tinha cidade tão grande, mas já tinha um pequeno processo de urbanização, mas também precisa de energia, né? Então, são fatores que fizeram com que, né, a primeira fase dos sistemas de gestão surgisse, as primeiras leis, né, as primeiras formas de gerir, foi por conta desses fatores aqui. Isso, né, no Brasil se caracteriza lá para o final da década de 40, início da década de 50, como está começando a se implantar, né, o processo de industrialização no Brasil. Então, para ter industrialização precisa de energia, né, precisa de abastecimento de água para as indústrias funcionarem. Então, a partir daí os primeiros problemas vão aparecendo e aí há o papel de gerir esses fatores aqui. E aí o autor fala de uma segunda fase, né? Os problemas vão surgindo, a industrialização está se implantando, muita coisa está acontecendo. E aí, como eu falei para vocês lá no início, a partir da década de 50, 60, a industrialização já está instalando e a urbanização está chegando. Muita gente chegando nas cidades. Essas pessoas precisam de água, as pessoas precisam de abastecimento. Novos problemas vão surgindo e novos instrumentos vão se instalando no Brasil, né? Ao aumento da demanda, né, opção se mostrou pela construção de obras, né, de grande porte correspondente, né, no Brasil entre 50 e 70.
né, a gente tem um exemplo bem claro disso, né, as primeiras ideias, os primeiros projetos de transposição do Rio São Francisco acontece na década de 70, né, as primeiras barragens para abastecimentos urbanos, elas começam a aparecer aí, justamente por essas demandas, esses fatos que estão se instalando nesse período, e a partir daí é uma nova fase, ou seja, novos fatores vão acontecendo e novos sistemas de gestão vão surgindo também, já que os sistemas de gestão estão para organizar os problemas que estão postos aí, né? E aí o autor fala de uma terceira fase. Essa terceira fase é uma fase mais recente, né, que diz respeito ao aumento da produção industrial, né, o crescimento populacional que se intensifica, né, a partir também, principalmente a partir de começa com muito mais força em 60, mas em 80 isso está de forma desenfreada. E aí o que acontece? Muita gente morando nas cidades, muita gente com não acesso à água, a água se torna, né, a água disponível se torna escassa, né, provocando conflitos entre os usuários, né, muitas vezes escassa ou poluída, né, muitas das vezes. Então, é preciso criar novas formas de gestão para esse novo cenário aí que está se impondo, isso a partir de 80, né, provocando conflitos e impondo necessidade da elaboração de mecanismos de planejamento, agora, né, de coordenação dos recursos direcionados à sua otimização. Então, não é só ter muita água, mas saber otimizar o uso dessa água, saber economizar, saber a forma mesmo, né, de utilizar a água de forma otimizada. Então, todos esses fatores que vêm desde 40, depois a urbanização e a industrialização já firmada em 60, e aqui, né, o processo de urbanização muito intenso a partir da década de 80, faz com que problemas vão surgindo e formas de gerenciar esses problemas vão acontecendo, né? E isso se aplica em formas de lei, em formas de planos, que a gente vai ver mais à frente, não só nessa aula, mas na aula posterior. Bom, então a gente viu que os instrumentos eles vão surgindo a partir desses problemas, né? Tanto em escala mundial, mas também em escala nacional. Mas o autor dá um outro fato importante, além dessas três fases. Ele organiza e mostra e diz assim: no cenário mundial, há três fases, né, que se mostra importante gestão, né, instrumento de gestão, mas a forma que é feita essa gestão é diferente. Em um grupo de países a água ou o uso da água é visto de uma forma, e aí a gestão é feita de uma forma. Em outros países ou grupo de países, o uso da água é visto de outra forma. Em alguns países, a água é vista como mercadoria, ou seja, ela tem valor econômico, valor financeiro, ou seja, ela pode ser comercializada e vendida. E aí os instrumentos de gestão vão se aplicar nessa ideia. Mas há outros países que adotam o mecanismo isso tem muita questão política por trás, mas enfim, não é o tema da nossa aula. E há o grupo de países que vê a água não como um valor de mercadoria, né, mas como um, um recurso que é comum a todo mundo, ou seja, ele não vai ter um valor mercadológico como outros países têm, né? Então, o autor mostra que para esses instrumentos acontecer, depende da visão de como o país ou grupo de países vê, né, o valor da água. E aí, para compatibilizar tudo isso, surgem vários sistemas, ou seja, num país é de uma forma, por exemplo, no Chile, nosso vizinho quase aqui, né? No Chile, a forma de gestão da água é uma, né? As leis vão ser diferentes. Aqui no Brasil vão ser diferentes. Vai ser de outra forma, porque cada uma vê a água de forma distinta. Então, embasado na concessão de direitos de propriedade privada, ou seja, tem grupos de países que consideram a água propriedade privada, né? Visa criar mercados onde estes direitos são livremente negociados, né? Tanto a água potável para uso, né, tanto doméstico quanto industrial, mas a água mesmo, né, para escoamento de mercadoria, enfim. Então, tem países que têm essa visão de que os direitos estão livremente negociados, ou seja, pode ser vendido, buscando conquistar eficiência, né, mas sempre pago, já que o recurso ele é
ele é considerado, ele tem um valor, então ele vai ter um valor de mercado também. Então a ideia é buscar sempre eficiência, a ideia desses grupos de países, e de distribuição através do próprio mercado, ou seja, a água é totalmente vendida. Destacando-se nesse modelo, né, de regulação dos recursos, né, países como os Estados Unidos, países como a Inglaterra, países como o Chile, né, nosso mais próximo, acho que é o único que tem essa forma de gestão aqui na América do Sul. Não sei se a Argentina não tem tirar essa dúvida, mas eu acho que não, acho que é o Chile só. Países como a Espanha e a Austrália. Então, lá a forma de gestão é a água é vista como mercadoria. Mas o autor mostra um outro grupo de países que já vê a água de forma diferente. O modelo fundamenta-se na concepção do domínio público, ou seja, a água é um bem comum, certo? Todos nós temos direito de acessar. Por exemplo, se eu tenho um terreno e lá passa um rio, alguma coisa, eu posso fechar, a propriedade é privada, mas o acesso à água que existe lá dentro do meu terreno, aquela água ela é pública, certo? Então, eu não posso fechar o acesso ao rio. Assim como, por exemplo, no Brasil, eu não posso fechar um acesso a uma praia. Mesmo quando a gente vê isso na televisão, né? Esses ricos famosos compram ilha, compram praia e fecham, né? Fecham para as pessoas não acessarem a praia deles. Isso no Brasil não pode acontecer. Isso legalmente não é instituído, porque qualquer recurso hídrico, ele é de domínio público. Por isso que a gente não pode fechar praia, não pode ter uma barreira numa praia, porque ele é de domínio público. Esse é o modelo do Brasil, tá? Né? Em outros países, os modelos são diferentes, no qual as intervenções do poder público procuram permitir a gestão social, ou seja, a água não vai ser ela não vai ser produto de venda. Então, a forma de como é que essa água vai ser distribuída, como é que ela vai chegar, enfim, como é que vai ser feito o uso naquela água, aquela água pode ser tirada para irrigação, para a indústria, isso vai ser decidido entre a sociedade e o poder público. Né? Então, permitir uma gestão social, onde a população ela tenha, né, esse papel do recurso, através de um gerenciamento participativo e integrado entre os diversos setores e usuários da sociedade. Esse sistema é encontrado na França e no Brasil também. Então, eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas o plano de gestão de recursos hídricos do estado do Pará. Então, para esse plano virar lei e virar um instrumento oficial do estado, isso teve que passar por audiência pública, por reuniões com a sociedade, certo? Porque esse é o modelo do Brasil, diferente de outros modelos de outros países, né? Em que a sociedade ela não tem o poder de voto, né, para decidir de que forma a água daquele rio, a água daquele aquífero, ou aquela praia vai ser gerida, certo? Então, já destacando um pouco do cenário nacional e voltando para um cenário mais no nosso país, a gente tem como unidade territorial, ou seja, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. A gente viu lá que tem, né, como é que um país gere, como é que o outro gere, mas qual é a unidade? Ou seja, qual é a região, como é que é feita essa divisão dentro do país? Ah, aqui vai ser gerido dessa forma, porque lembrando, nem todos os países são iguais, principalmente o nosso, que é um país, né, é um país quase enorme, né, continental, assim, pega boa parte do continente. Então, as regiões dentro do país são diferentes. Então, a forma que é gerido o recurso hídrico uma parte do país é diferente da outra parte, certo? Então, isso tanto no Brasil quanto no mundo é usado como se fosse uma região, um território. Ó, vamos parcelar o território e fazer a organização de forma diferente, porque nem tudo é igual. Então, tanto no Brasil quanto no mundo, essa unidade de gestão, de aplicação das leis e tudo, né? No Brasil e no mundo é a bacia hidrográfica. A gente já viu o conceito de bacia, né, que é a unidade territorial, né, drenada por um rio principal e seus afluentes. Então, no mundo inteiro é usada essa forma aqui, né, ou seja, o limite de uma bacia, ela é a unidade territorial de gestão. Né? Assim como a gente tem, como é a forma de gestão, né, do executivo no Brasil? Né? A gente tem o país, mas o país é dividido em estados, né, para ser executado diferente as políticas em cada estado.
Quando a gente fala de recurso hídrico, também é dividido, só que não é dividido por estado, é dividido por bacia hidrográfica, certo? É uma divisão física, extremamente física. Então, desta maneira, a bacia hidrográfica foi instituída como uma unidade básica de funcionamento do sistema, estruturando-se, né? Também um outro conceito que a gente já vê no seminário, os comitês de bacia, ou seja, as regiões, elas podem também ser subdivididas em pequenas, menores bacias. Depois a gente vai ver isso lá na frente. Com representações dos setores dos usuários, do poder público e da comunidade. Então, no Brasil, essa forma de divisão, né, que não, os recursos hídricos não são geridos por Estado, como eu já falei, são geridos por bacias, tanto gestão mesmo, quanto até os recursos distribuídos vai ser por bacia. A gente tem 12 unidades aqui, né? Então, no estado a gente tem 20 e poucos estados, mas para a gestão de recursos hídricos a gente tem 12 unidades, que são essas aqui que estão presentes no mapa, né? Então, todos os planos que estão presentes, todos os recursos vão ser direcionados para cada região dessa, que no Brasil se chama região hidrográfica, tá? Então, é uma unidade, gente, territorial oficial. Assim como a gente tem região norte, nordeste, né, que é uma regionalização oficial do IBGE, as regiões hidrográficas é uma regionalização oficial do Brasil também, instituída pela Agência Nacional de Águas, né, a ANA, que a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula. Então, aqui eu trouxe uma pequena apresentação sobre o seminário, um seminário que foi feito, né, da própria ANA e que mostra algumas informações dessa gestão, né? E aí esse mapa aqui, ele mostra também essas 12 regiões que eu acabei de falar para vocês, né? E a gente vai já citar elas detalhadamente. Então, aqui tem algumas informações, né? Isso aqui vai estar em PDF também para vocês dão depois uma olhada, são as características e os desafios que o país apresenta. Lembra que lá na frente eu mostrei para vocês um mapa mundial que mostra, deixa eu voltar aqui, que mostra, né, as diferenças, né, dos recursos hídricos no mundo e as diferenças da concentração dele no mundo. No Brasil, né, em escala nacional, a gente também tem esse problema, né, de distribuição. Então, nessa região aqui tropical úmida, onde a gente está, onde a gente mora, né, tem muita água, né? E a forma de gestão é mais em forma de expansão de hidrelétrica, porque a gente tem muitos rios e rios com potencial para construção de hidrelétrica. Não é à toa que no Xingu a gente já tem hidrelétrica, né? Ali no Xingu de Belo Monte, mas tem um projeto de construir mais 5 ou 6 hidrelétricas só no Xingu, né? Isso tudo é muito complicado, porque a questão de uma hidrelétrica, né, tem todo a questão de licenciar é muito demorada, mas existe o projeto. Esse projeto está desde a década de 70. Existem vários projetos para expansão de hidrelétricas aqui na região. A gestão aqui já para o Centro-Oeste já é vista, né, mais como uma questão de utilizar a água principalmente para o uso na agricultura. Então, aqui já é bem diferenciada a forma de gestão. Aqui para o Nordeste, para o semiárido, um outro problema aparece é o déficit hídrico. O déficit hídrico que eu digo é o déficit hídrico físico mesmo. Não tem água em muitas regiões. Isso é uma característica física climática, certo? Aqui na Amazônia a gente também tem problema, né, de déficit de água, mas aqui o nosso problema é mais por questão de poluição, né, a água não chegar potável, tudo, mas a gente tem água. Aqui não, aqui a gente já tem mesmo problema de falta mesmo, isso é um problema climático. E aqui a gente também, né, aqui na região já sudeste, um outro problema é a poluição hídrica, né, os grandes rios, os grandes canais, Tietê, Rio Piracicaba, enfim. Aqui o desafio já é, por exemplo, é, é, frear o processo de poluição dos rios, principalmente pela concentração urbana, tudo isso, né, é um desafio para essa região. E aqui para a região sudeste, sul também a gente tem problema de déficit hídrico. Então, dentro de um país que tem a maior bacia hidrográfica, né, o maior rio do mundo, a gente também tem problemas tanto de distribuição,
né, quanto de falta de recurso e muito em outras regiões mesmo de poluição, certo? Então, para esses problemas, né, voltando para a escala nacional, é importante falar que existem leis, né, que visam sanar esses, né, minimizar, na verdade, sanar não, mas minimizar esses problemas aqui no país. Então, a Ana fala, a Agência Nacional de Águas, nessa apresentação aqui, que é só para lembrar que aqui está ligado ao MMA, tá, gente? Porque até o final de 2018, a Agência Nacional de Águas ela era ligada ao Ministério do Meio Ambiente. Então, com a posse do novo presidente agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, a Agência Nacional de Água ficou ligado ao Ministério de Desenvolvimento Regional, ou seja, saiu do âmbito ambiental e foi para o âmbito de desenvolvimento. Então, ela teve algumas mudanças, não vou entrar no mérito de ser bom ou ruim, mas mudou, isso é uma nova reestruturação institucional que o governo, né, aplicou, assim que se mudar o governo, ela pode voltar para o Ministério do Meio Ambiente também. Né? Então, até na aula passada eu falei para vocês que ela estava ligada ao MMA, mas aí eu estava dando uma olhada e realmente foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Porque entende-se que a água, o recurso, os problemas hídricos é um problema também regional. Então, não é só um problema ambiental, né? Então, coisas de gestão, coisas de mudança de governo mesmo. E aí, como essa apresentação ela é anterior, ela é de 2016, eu acho, 2017, 15, eu não lembro. É por aí, 15 a 17, ainda está ligada aqui ao MMA. Então, assim, quando a gente fala de gestão, né, falando especificamente no Brasil, a gente tem uma evolução, que eu vou já mostrar para vocês, mas um marco fundamental, né, para criar instrumento legal de gestão de recursos é a Constituição de 88. Então, ela não é um marco legal só para gestão de água no Brasil, ela é um marco para gestão urbana, ela é um marco para gestão ambiental, ela é um marco para gestão fundiária, ela é um marco para muita coisa. Então, muita coisa que não existia antes de 1988 passa a existir, né, na Constituição. Então, no título 3, né, da Organização do Estado, capítulo 2, fala que compete à União. Então, a partir de 88, a Constituição já dá a competência para cada ente. Olha, União, tua função é essa. Olha, Estado, tu tem que fazer isso. Olha, município, tu tem que fazer isso. Então, antes estava tudo concentrado na mão do Estado, tudo, educação, saúde, tudo. E a partir da Constituição, ela vai dar competências aos entes, né? União, estados e municípios. Claro que a maior concentração ainda fica na União e posteriormente nos estados. E algumas vai para os municípios, mas é muito pouco, os municípios ainda são muito carentes, né? Ainda não tem nem pessoal técnico numa prefeitura, imagine, né, para criar leis, né, de magnitude assim mais, né, amplas, enfim. Então, falando, né, do que a Constituição definiu, que a partir de 88 muita coisa, né, já muda a competência. O artigo 21 diz que compete à União instituir, ou seja, vai criar e instituir um sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos. Isso é falado lá em 1988, tá? Foi no ano que eu nasci. Então, lá no ano que eu nasci, a Constituição diz que a União tem que criar esse sistema, certo? E que depois a gente vai ver que só vai ser criado em forma de lei muito já para a década de 90. A Constituição só diz, olha, tem que criar. Mas a União mesmo, forma de lei específica, só vai criar isso a partir de 90. Então, a Constituição diz isso, que o governo federal tem que criar um sistema, ou seja, um sistema que tenha lei, né, que tenha quem vai fazer e aplicar essa lei, né, criar uma agência específica para isso, um órgão específico para fazer esse gerenciamento. Então, a Constituição diz isso, além de criar esse sistema, esse gerenciamento, definir critérios de outorga, ou seja, quando eu falo outorga, eu quero que vocês procurem esse termo com mais detalhe, a gente discuta isso na quinta. Mas basicamente eu dizer, olha, quem é responsável por isso, quem é responsável por isso, ou seja, outorgar,
dá, né, poder, né, ou dá, né, a liberação para um órgão, uma pessoa usar, né? Então, além de criar esse gerenciamento, definir critério de outorga de direito de uso. Então, no Brasil, quem é que tem o direito de usar a água? Quem é que tem o direito de usar a água subterrânea para irrigação, né, para uma plantação? Quem é que tem o direito? Quem vai definir isso é lei específica, mas a Constituição já disse que isso tem que acontecer. Então, ainda na Constituição, no artigo 26, 20 e 26, né, a Constituição também já diz o que são águas do Estado, o que são águas da União e o que são águas, né, particulares e dos municípios. Então, águas de bens públicos, né? O que são águas de bem público? De domínio da União ou dos estados. Não existem águas de propriedade dos municípios nem de particulares, tá? Então, toda a gestão de recursos hídricos é feita ou pela União ou pelos estados, está previsto na Constituição e na lei, isso vai ser, né, batido martelo mesmo. Então, aqui é aquela mesma, aqui são os estados e aqui a gente vai ter os rios, né, que são, né, de domínio da União e de domínio do estado. O que a Constituição diz? Corpos de água de dominialidade da União, o que são esses corpos? No caso de rios transfronteiriços e daqueles que percorrem 2 ou mais estados. Por exemplo, eu tenho um rio que nasce num país e deságua em outro país, ou seja, é transfronteiriço, ou que ele corta mais de um ou dois países, a gestão dele dentro do país é da União. O Amazonas, por exemplo, nosso rio Amazonas, ele não nasce no Brasil, ele nasce na região andina. E ele vem e corta vários países. Acho que corta 2 ou 3, corta 2 países, eu não lembro, agora eu vou dar uma olhadinha. Mas e aí uma parte ele corta o Brasil. Então, esse rio, quem faz a gestão de todos os problemas ou de qualquer coisa que vai ser implantado nesse rio é a União, ou seja, o governo federal. E um rio que nasce dentro do próprio país, mas corre mais de 2 estados, por exemplo, o rio Tocantins, um rio lindo, né, que ele nasce, acho que no estado do Tocantins e ele deságua no estado do Pará. Ele é um rio também que percorre 2 ou mais estados. Então, quem faz a gestão, quem faz, né, toda a né, implantação de projetos, enfim, dentro desse rio é o governo federal. Ele que regulariza, dá outorga de água, delimita comitê de bacia, isso tudo é competência da União, beleza? Mas se eu tenho um rio, corpos de água de dominialidade do Estado, que são casos de rios, são casos de águas subterrâneas e rios também, né? Que não tá, e daqueles que têm nascente e foz no mesmo estado. Por exemplo, não sei se você já conhece, não sei se vocês já foram, mas o rio Caeté, ou acho que o rio Guamá também, ele nasce dentro do estado do Pará. O rio Caeté, que ele nasce bonito, se eu não me engano, e deságua em Bragança. Tudo dentro do estado do Pará. Quem faz a gestão, outorga, libera licença para outorga de uso da água, tudo é o próprio governo do estado. No caso aqui do nosso estado, essa competência está com a Secretaria de Meio Ambiente, é ela que faz essas liberações e tudo mais, tá? Então, se vocês não tiverem alguma dúvida, na quinta a gente tira, mas basicamente a legislação fala isso, né? Aqui nesse mapa ele representa os principais rios de dominialidade em vermelho da União e de dominialidade dos estados, né? São os rios principais, tem muitos outros, né? Então, não só rios, mas também lençóis subterrâneos. Então, falando da legislação, a Constituição, ela é um marco, certo? Tá bem aqui ela, ó. Mas, opa, um momentinho. Tá bem aqui a Constituição, ó. Mas lembra que eu falei para vocês que a Constituição ela define, olha, a União tem que fazer isso, a função da União, o Estado tem que fazer isso, o município tem que fazer isso, certo? Mas ela só institui. Agora, como vai fazer a forma, o detalhe, a Constituição diz que tem que ser feita uma lei específica. Lembra que eu falei para vocês, essa lei específica só vai acontecer, demora um tempo, né? Muita coisa, muita discussão. Já em 97, ó. Então aqui foi, olha, vocês têm que criar uma lei específica, a Constituição diz isso.
Mas só em 97, olha, quase 10 anos depois é que essa lei é criada. E aí tem as informações específicas. Aqui nessa imagem, ela representa bem como era a gestão no Brasil até 88, como era a gestão do Brasil, na verdade, até 97, e como era a gestão do Brasil agora, dos recursos no Brasil após 97. Então, aqui ó, tem as principais leis que falam de água no Brasil. Né? Então, aqui a gente tem, em 1934, é a primeira lei, gente, que fala mesmo de gestão, que fala de algum instrumento ambiental, uma lei voltada para o ambiente, para uma água, enfim. Depois que vai aparecendo o Código de Mineração, Código Florestal, mas tudo posterior. A primeira lei no Brasil falando, né, de algum instrumento ambiental é o Código das Águas de 1934, certo? Onde os primeiros impactos começam a aparecer, então essa primeira lei já surge. Então, em 48 tem a criação da Codevasp, que vocês vão pesquisar e vão levar essa dúvida lá para quinta-feira, para a gente, né, ver o que é essa companhia aqui, é uma companhia, vocês vão pesquisar, né, para me falar lá na quinta-feira. Um outro marco que já fala de água, de especificação, é a própria Constituição, né? Lembra que antes de 88 não se tinha nenhuma Constituição falando especificamente dos recursos hídricos, então lá é um marco. E aí a gente tem, em 1992, a Rio 92, né? Que é uma conferência da ONU Mundial que já discute os problemas de recursos hídricos, né, em escala mundial. Mas isso também é um marco porque além de falar, né, de colocar a Amazônia como centro do mundo ali, né, quando fala de gestão de recursos hídricos, por conta da bacia amazônica e tudo mais, e ela aconteceu, né, essa conferência da ONU também aconteceu no Rio de Janeiro em 1992. Então, até 97, como que se dava a gestão de recursos hídricos no Brasil? Era um modelo burocrático, de excessiva centralização, porque tudo isso era na mão do governo federal, não tinha competência para o Estado. Então, é a partir de 88, e mais especificamente a partir de 97, com a Lei das Águas, é que isso passa a dividir, tirar mais a responsabilidade da União, isso, né, quando fica só no lugar, fica muito burocrático, e passa isso a responsabilidade também para os estados. Então, também, além disso, era um modelo econômico e financeiro que prevalecia as grandes estatais no setor elétrico, né? Então, as grandes empresas estatais eram que dominavam tanto de gestão quanto aplicação. E aqui a Ana achei bem legal, porque ela bota que em 1997, com a criação da Lei das Águas, que a Constituição pediu, né? Que criasse uma lei específica. Em 97 se cria essa lei. O nome dessa lei dá um nome, né? Toda lei, a gente sempre tem um nome lá, por exemplo, sei lá, 10257, né? O Estatuto da Cidade, ou seja, voltado para a gestão de cidade. Então, em 1997, a gente tem uma lei que vai dar o nome dela, é conhecida como Lei das Águas. E aqui, ó, não, ela é considerada um divisor de águas, porque as coisas mudam, porque agora tem um instrumento específico, desburocratizando muita coisa, né? Apesar de ainda ser muito burocrático, mas desburocratizando muita coisa e fazendo que a nova forma de gestão seja mais clara e menos centralizada. E de um modelo mais integrado, ou seja, gestão descentralizada e participativa. Lembra que a gente já comentou, no Brasil, essa questão da gestão participativa é uma premissa, né? Diferente de outros países como os Estados Unidos, por exemplo, e como o Chile. Então, outros elementos vão surgindo, né? Lembrando que quando a gente fala de gestão de águas, ela está sempre ligada à gestão ambiental, né? Nossos engenheiros ambientais aí sabem muito bem disso, porque a água ela é um elemento do ambiente, não se pode analisar de forma separada. Então, eu tenho outros marcos, né, que vão criar novos instrumentos. Eu tenho a criação da ANA. Lembra? Quando foi em 88, a Constituição diz que tinha que criar instrumento de gestão, gerenciar. Então, o gerenciamento implicando a lei, mas também implica em criar um órgão para fazer com que essa lei seja aplicada. Então, 88, a Constituição diz isso, tem que fazer. E em 97, a Lei das Águas já é a lei específica, né, falando, já bem especificando a questão da gestão de águas.
E aí, em 2000, 3 anos depois, é criada a agência que é justamente para fazer a gestão disso de acordo com a Lei das Águas aqui. Aí eu vou ter outros instrumentos, eu tenho a Rio+10, né, eu tenho a criação da Política Nacional de Recursos Hídricos em 2006, aí eu tenho as conferências na Rio+20, na sexta enfim, WWF aqui, então tenho outros eventos ambientais que vão contribuir como marcos, como pontos importantes na gestão de águas no Brasil, certo? Então, 97 foi um divisor de água de um modelo burocratizado para um modelo integrado, onde hoje os estados fazem parte também da gestão. Então, essa lei, a Lei das Águas, ela é a Lei 9.433, depois eu vou mandar ela para vocês no CIGA. A Lei das Águas, de 97, o que ela institui? Lembra, em 88 já disse que essa lei tinha que ser criada, mas demorou 10 anos para ela sair do papel. Né, na verdade, sair dos órgãos, passar, né, pela Assembleia Legislativa, passar pelo Senado e depois ser, né, institucionalizada ali pelo governo, pelo presidente, né, então sancionada, né, pelo presidente. Então, o que essa lei prevê? Demorou 10 anos depois da Constituição, né, já era previsto na Constituição, o que acontece? Ela institui, ou seja, ela diz, olha, vai ser criada uma política específica, Política Nacional de Recursos Hídricos, a PNRH. Então, essa lei já diz que essa política tem que ser criada, ou seja, políticas são muitas coisas, né? São forma de instituir, né, como é o andamento da gestão de água no Brasil. Sobre a PNRH, ela fala dos fundamentos, e os objetivos e as diretrizes e instrumentos de gestão. Instrumento, comitê de bacia, instrumento, outorga de uso da água, instrumento. Isso tudo está previsto na política nacional, que a gente vai ver também na próxima aula. Além disso, essa lei ela cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o SINGRE, né? Esse sistema, o que compõe, né? Ele tem vários integrantes, tem composição, atribuição e tem arranjos, né? Então ele está totalmente relacionado, ele implementa as políticas e seus instrumentos, né? Então implementa e auxilia, né, na aplicação dos instrumentos que estão também instituídos, né, em 1997. Então, essa lei, ela tem basicamente, de maneira geral, zona, assim, ela tem esses dois objetivos aí. Então, falando especificamente dessa lei que eu vou mandar no CIGA para vocês, ela tem vários pontos importantes, mas ressaltando, ela diz que a água, lembra, isso é a característica do Brasil, né? A gente é diferente do Chile. A água, ela é de um domínio público, ela é um bem de domínio público, e ela é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Isso é a partir de 97, tá, gente? Até 88, a Constituição ainda tinha aquela ideia de que a água era um recurso ilimitado, que não quer acabar, não sei o que. A gente sabe que isso, não que ela vai acabar, o ciclo hidrológico ele é um ciclo, né? Sempre vai ter água, mas a gente usa a água de forma errônea e ela pode ser poluída, contaminada, né? Diminuir em determinado local mesmo. Então, ela é sim limitada e ela é dotada de valor econômico, que até 88 não, né? Então era tudo burocratizado na mão do Estado, né? Então pode ser a partir de 97 sim, né? Já era previsto, mas institucionalizado mesmo. Pode ser cobrado valor pela água, não é como os países que eu citei, né? Como os Estados Unidos, Canadá, Austrália, mas ela tem um valor. E aí, um outro ponto bem importante dessa lei é dizer que em uso prioritário, por exemplo, problema de seca, problema que faltou ali o recurso. Os recursos hídricos a prioridade, em primeiro lugar, é o consumo humano. Então, se tem algum problema ali, tá um problema de seca intensa, bora parar a irrigação, porque o fundamental é ter água à população, tá? Então, a prioridade é o recurso humano. Em segundo lugar, é a
dentação, desculpa essa palavra difícil, de animais, ou seja, dar água para os animais. Então, em primeiro lugar, o consumo humano, depois o consumo de animais. Se tiver um problema de crise hídrica, esses são os prioritários. Depois irrigação, depois qualquer outra coisa. Prioridade é o homem e animal, beleza? O outro ponto que essa legislação fala é que a gestão de recursos hídricos deve proporcionar os usos múltiplos da água, ou seja, quando tem um rio, um grande rio, com grande vazão, então a ideia é que no entorno daquele rio, ou tirar a água daquele rio, seja para vários usos, para consumo nas cidades, para irrigação, para agricultura, não tenha uma única função. Isso a legislação diz, né? Utilizar a bacia hidrográfica como uma unidade territorial. Então, por exemplo, eu quero conseguir uma outorga, alguma coisa, alguma licença para usar um recurso. Então, eu tenho que englobar aquele rio que eu estou trabalhando e mostrar onde é que ele está dentro da bacia. Então, sempre a unidade territorial é a bacia hidrográfica. Além disso, ser descentralizado e participativo, seja envolvendo o poder público, os setores usuários e as comunidades, né? Então, por isso a questão da criação dos comitês de bacia. Falei para vocês aqui que no estado a gente não tem nenhum comitê, né? Mas falei isso lá no início das nossas aulas, mas em outros estados os comitês estão formados, né? E isso é um ótimo instrumento de gestão, que eu não vou falar muito dele, porque a gente vai ter um seminário sobre isso. Então, além disso, garantir a água em qualidade e quantidade adequada aos respectivos usos e para a atual e para as gerações futuras. Pode ver que aqui, né, teoricamente, em consonância com o conceito de sustentabilidade. Proporcionar e incentivar o uso racional e integrado. A água não é só para uma pessoa, um grupo de pessoas, é um uso, né, é integrado dos recursos hídricos com vistas ao desenvolvimento sustentável, sempre nessa premissa do desenvolvimento sustentável. E isso o autor até fala lá no texto. Promover a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural, né? Uma inundação, né? Ou decorrente do uso inadequado, né? Que a gente fala de eventos tecnológicos, né? Como os alagamentos em grandes cidades, né? Porque por falta, pela ineficiência, né, da gestão, acontecem alguns problemas. E aí, então, a legislação diz que a ideia é que se promova a prevenção e a defesa, certo? Além disso, a legislação fala de que os planos de recursos hídricos, só lembrando, né, que existe que a legislação fala que o governo federal, ou seja, em escala nacional, tem que ser criado um plano nacional, mas que os estados, eles também criam seus planos específicos. Lembra que agora não é mais burocratizado, agora é União e Estados. Enquadramento dos corpos d'água em classe segundo seus usos, né? A legislação fala que outorga dos direitos de uso e de seus recursos hídricos, então fala do que seria outorga e quem é responsável e quais são os setores que devem solicitar ou devem ter uma outorga na hora de um licenciamento, na hora de um uso de um recurso. A gente vai discutir isso mais especificamente na nossa aula de quinta. Como deve ser feita a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, né? Os planos têm que estar explicando isso aqui. Além disso, né, a legislação também fala da compensação aos municípios, né? Porque os municípios é o que está mais próximo, é o que mais vai sentir, né, o uso dos recursos. E também fala da criação de um sistema de informação sobre os recursos hídricos, né? E que isso a gente consegue acessar no site da ANA e tudo mais. Então, basicamente, as diretrizes da política é que a gestão seja feita sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade, né? Gestão sistemática. Que também, além disso, haja uma gestão ambiental, né? Junto com a gestão de recursos, tem que estar casando com a gestão ambiental, tanto nos planos nacionais, quanto no plano nacional, quanto nos planos estaduais. Deve haver uma adequação entre gestão de recursos e as diversidades físicas, né, entre a diversidade demográfica, econômica, social e cultural. Tudo isso tem que estar previsto na gestão.
Como é que se faz a articulação? Como é que de fato tem instrumentos para a gestão acontecer? Através de planos setoriais, né? Planos regionais e planos estaduais, assim como o plano nacional. A gente vai ver o plano nacional e vai ver um plano estadual, que é o do estado do Pará. A gente não vai ter tempo de ver de tudo, né? Mas assim como também pode ter planos regionais. Planos regional de gestão da bacia amazônica. Ele não existe, mas isso é previsto em lei, né? Então, eu não preciso ter um plano de um estado, mas eu posso ter um plano de uma bacia que corta uma ou mais estados, mas que é preciso, que é importante fazer a gestão daquela bacia, então pode sim ser criado um plano para uma bacia e que 2 estados ou 3 ou vários, né, que fazem parte daquela bacia possam participar. Não deve haver também articulação entre a gestão do uso do solo, certo? Com a gestão de recursos hídricos, então deve haver essa articulação. E uma outra integração que é super importante na gestão de recursos hídricos é que dentro da gestão também seja prevista a gestão de sistemas estuarinos e zonas costeiras. Então, não é só prever rios, prever a gestão de lagos, prever de água subterrânea, mas também a gestão de ambientes estuarinos. A gente vai ver essa questão de ambiente estuarino na sexta-feira. E também a gestão de zonas costeiras, que eu também vai deixar para sexta-feira para ver o que é zona costeira. Tá? Então, tudo isso tem que ser integrado, é isso que está previsto na lei, tá, gente? Então, só falando, né, de quem faz esse gerenciamento, né, que é o Sistema Nacional, como é que funciona. Então, eu tenho nacional, eu tenho o Conselho Nacional, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, eu não sei como está agora, mas deve estar ligado ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Né, ligado às secretarias regionais, né, e também a Agência Nacional de Água e a Agência Nacional de Águas, né, já com suas ramificações. Nos estados, como é que acontece? Os conselhos estaduais, aqui na SEMAS a gente tem o Conselho Estadual, né, de Recursos Hídricos, que são conselheiras e apoiam nas decisões das secretarias estaduais, né, que são as responsáveis pela gestão estadual, principalmente dos rios que são de domínio do estado, que também, né, tem relação com os órgãos e gestões estaduais, ou seja, a SEMAS tem que interagir com os outros órgãos, com as outras secretarias que não trabalham diretamente com recurso hídrico, mas que precisam de recurso hídrico, por exemplo, né, para desenvolver sua atividade, secretaria de obra, secretaria, né? Então, por exemplo, a secretaria de obra precisa fazer uma intervenção em algum rio. Então, isso tudo tem que estar em consonância com as diretrizes da Secretaria de Meio Ambiente, né? Secretaria de Estado. E assim os órgãos estaduais também, né? E aí, que pode estar ligado tanto ao Conselho Nacional quanto aos conselhos estaduais são as bacias, os comitês de bacias. Aqui no Pará a gente ainda não tem nenhum instituído, mas em muitos estados isso já existe. E esses comitês, que é formado pela sociedade civil, pelos órgãos, né, pelas secretarias, por representantes de cada um desses entes, eles podem estar ligados tanto aos conselhos estaduais, conselhos são grupos formados, né? Quanto para os conselhos nacionais, né? E eu tenho as executivas e secretarias que já são, né, tanto as secretarias dos estados ou dos vários estados que formam uma bacia ou um comitê de bacia, tá bom? Então, falando um pouquinho da evolução da implementação dessas políticas, lembrando que a lei diz que todos os estados têm que criar, tem a política nacional, mas cada estado tem que criar a sua própria política específica, inclusive dividindo o seu estado em bacias menores. A gente vai ver isso na próxima aula na política do estado do Pará. Então, a gente começa a ver que em 91, até antes da lei ser aplicada, já existiam os estados que tinham sua própria política. Isso começou a ser obrigado a partir de 97, com a lei nacional, mas alguns estados antes disso já tinham, né? Como o primeiro era o estado de São Paulo, né? Porque eles têm muito problema de poluição, então eles já criaram os instrumentos, né, para gerir os recursos hídricos dele. Em 97, em 94, até antes da lei mesmo, a gente já tem aqui países mais, né, com potencial melhor, né? E aí que eles já criando suas políticas, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E aí também aqui a gente tem um ponto diferencial, que é o estado do Ceará, mas o estado do Ceará não por problemas
de poluição, mas tem problema de falta de água, já começa a pensar em política, em instrumentos para que se otimize a gestão de recursos. Em 97, quando a lei é criada e diz que os estados têm que criar suas políticas, alguns estados já criam as suas, aqui, exemplo de Mato Grosso, né, Goiás e outros estados. Em 2003, que a lei já estava sendo cobrada, o estado do Pará já cria, acho que é 2001 ou 2 do estado primeiro, né? A gente tem uma revisão agora de 2012, que foi no governo anterior, já tem. E aí ele já cria, falando aqui do estado. Em 2007, todos os estados do Brasil já têm suas políticas estaduais, né? Com leis específicas, lei estadual específica, né? Sancionado pelo governador, tudo bonitinho. A gente vai ver o caso do estado do Pará, tá? Na próxima aula. Tá aqui um exemplo dos comitês de bacia, como é que eles vêm evoluindo, e aí eu só vou passar rapidamente, porque a gente vai ter uma aula específica falando dos comitês, e esse cenário do estado do Pará ainda não muda, tá? A gente só tem aqui no Amazonas um pontinho, que acho que até hoje ainda é isso, mas os comitês, pode ver que eles estão concentrados aqui, ou na região nordeste e na região sul e sudeste, aqui por falta de escassez de água, aqui por a poluição da água ser muito intensa, e aqui também por escassez de água. Então, aqui, esse instrumento, o comitê, ele é muito para juntar a sociedade e dizer como é que a gente vai organizar agora esse recurso. Falta água, está poluído, então vamos se unir e criar comitê aqui para pensar estratégias de gestão, certo? Aqui no estado do Pará a gente não tem, porque a gente tem poucos problemas de déficit hídrico, né? Então, os estados que têm mais problemas já criaram os seus comitês. E aí, eu tenho já a evolução, lembra que a lei diz que os estados também têm que criar os seus conselhos. Então, desde 88, na Constituição, o estado de São Paulo já criou, porque há muitos e muitos anos já passam por problemas. Em 97, quando a Lei de Águas é criada, alguns estados criam seus conselhos, ou seja, existem os conselhos lá, que é um instrumento também de gestão. Em 2012, olha, eu já tenho só 3 estados que ainda não têm seus conselhos formados, mas o estado do Pará já tem, que é ligado até à SEMAS, a Secretaria de Meio Ambiente. Esse conselho ali existe, tá? É formado formado tanto por integrantes da sociedade civil, ONG, universidade, as próprias secretarias do estado. Então, cada um tem um representante formando um conselho, que esse conselho vai decidir nas ações, né, sobre uma bacia, sobre um rio. Então, toda a ação que vai ter sobre recurso hídrico, o conselho é consultado, tá? Então, gente, aqui a gente ainda continuaria, a gente ainda tem muita coisa para falar, só que como o nosso tempo é curto, a gente vai parar aqui, né, falando da evolução dos conselhos. Na próxima aula, a gente ainda continua falando da gestão de recursos, continua a falar também, né, da lei das águas, e todos os instrumentos que ela vem trazendo. E também depois a gente vai entrar no site da Ana para olhar um pouquinho, né, ver o que tem lá, né, para a gente consultar, né, de produto cartográfico, relatório, para vocês dar uma. E lá sempre tem curso, né? Se vocês puderem entrar, sempre tem curso com certificado. Tá bom? Então eu vou dar só uma revisãozinha aqui, que a gente sempre faz isso, né, para ver o que a gente trabalhou na aula de hoje. Então, a gente falou um pouquinho sobre como é que houve o desenvolvimento do sistema de gestão de recursos hídricos no mundo, né? Isso aconteceu porque os problemas foram surgindo, principalmente problemas advindos da industrialização e da urbanização, obrigou os países a criar instrumentos de gestão, né? E isso daí, né, por conta de todos esses problemas, houve também toda uma ordem de como isso foi acontecendo, não foi aleatório. Inicialmente foi por fases, principalmente inicialmente por problemas de inundação, problemas de abastecimento de água. Isso aí foi criado instrumentos para isso. Depois, outras demandas vão aparecendo, né, como o aumento de construção de obras, aí outros instrumentos aparecem. Posteriormente, mais recentemente, por problemas, né, de falta de água disponível mesmo, principalmente nas grandes cidades. E aí é uma nova fase, novos instrumentos vão sendo criados.
A gente viu também que sobre esse desenvolvimento do sistema de gestão de recursos hídricos, a gente viu que no mundo há duas formas de considerar o recurso hídrico, né? Alguns países consideram exatamente como uma propriedade privada e outros países consideram como, como um instrumento de gestão de domínio público, né? Não é privado, e sim público. E aí a gente tem alguns exemplos, como é o caso do Brasil. No Brasil, e assim como no mundo, a gente viu também que a principal unidade de gestão é a bacia hidrográfica, né? E a partir da bacia hidrográfica, né, também as leis estão todas formadas a partir daí. A gente viu também que no Brasil um marco legal para a gestão de águas é a Constituição, que já descentraliza muita coisa e dá as funções do Estado e as funções da União. A gente viu também que a Constituição prevê os que são os rios de domínio do Estado e que são rios de domínio da União, assim como os subterrâneos também. A gente viu que há uma evolução dessa legislação desde o Código de Águas de 84, que era um modelo, e até 97, que era um modelo totalmente burocrático, tudo na mão da União, tudo na mão do governo federal. A partir dessa lei de 97, que foi prevista em 88, mas institucionalizada mesmo em 97, e diz que a gestão da água agora é descentralizada, os estados também fazem, e deve fazer de um modelo mais participativo. O outro ponto importante é a criação da Agência Nacional, né, para gerir esses recursos hídricos. A gente viu também que a legislação ela cria e institui, ela cria política nacional, tanto em escala nacional, mas também diz, olha, estado, cada estado cria suas políticas, certo? A gente vai ver a do estado do Pará na próxima aula. A gente viu que ela dá as características, né, do que é água, do que é a função da água, né, e qual é a função dos planos de recursos hídricos, tanto estaduais quanto federais. Quais são as diretrizes da política, a gente viu isso também. Como é que está instituído e organizado o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, lembrando que o conselho ele é um ponto fundamental e a gente tem conselhos estaduais e conselhos nacionais, e aí quem faz a gestão especificamente com auxílio dos conselhos em escala nacional é o MMA, né? Agora é o Ministério de Desenvolvimento Regional, que é onde a ANA está ligado, e nos estados as secretarias de meio ambiente, aqui é a SEMAS, né? Aqui no estado do Pará. A gente viu a evolução da implementação, né, dessas políticas. Lembra que eu falei que todos os estados têm que ter sua política, e só em 2007 todos os estados alcançam isso, né, a obrigação que a lei diz. Além disso, a gente falou um pouquinho de como evoluir os comitês de bacia, e a gente vai falar um pouquinho mais do conceito de comitê de bacia na próxima aula. Além de, a gente falou também como implantou os conselhos estaduais, né? Então, ainda é só a partir de 2012 que a gente tem quase todos os estados com seus próprios conselhos formados. Isso também, os conselhos é previsto em lei, tá, gente? E aí a gente viu esses instrumentos até agora. Na próxima aula a gente continua, que ainda tem muita coisa para ver sobre gestão. E mais uma vez eu quero dizer que vocês podem mandar as dúvidas, as perguntas, tanto pelo WhatsApp quanto por e-mail, ou anotem para a aula de quinta-feira, tá bom? Então, até quinta, né? E um abraço para todos vocês.